Gênesis 28. Isaque manda Jacó a Padã-Arã. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviará a Padã-Arã, para tomar mulher para si dali, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. A coluna de Betel. Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será casa de Deus. E, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 29. Jacó chega ao poço de Harã. Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide, e apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então, ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó,
filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então, Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois, disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então, disse Labão: melhor é que eu te dê, do que a dê, a outro varão, fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana a Jacó. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então, ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu, à tarde, que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe. E entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta. Então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda, outros 7 anos servires comigo. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então, lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este. E chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso, chamou seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Gênesis 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila. Entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim, lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então, disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso, chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então, disse Raquel: com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou seu nome Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então, disse Leia: vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. Depois, deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então, disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Aser. E foi Ruben, nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Leia, sua mãe. Então, disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então, disse Raquel: por isso, se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó, à tarde, do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia.
e concebeu e teve um quinto filho. Então, disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E, depois, teve uma filha e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei. Pois tu sabes o meu serviço, que te tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então, lhe disse Labão: Se, agora, tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Então, lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então, disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim, testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros ser-me-á por furto. Então, disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou, naquele mesmo dia, os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então, tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então, separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes, de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos.